Mateus 26, do 36 ao 46, diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Deus bendito, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estarmos na tua presença e diante da tua palavra, Deus, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por misericórdia, que o Senhor revele a nós as maravilhas da tua palavra, que ela possa trazer edificação nessa manhã, exortação, consolo, esperança para os nossos corações, em nome de Jesus. Não nos deixe perder a melhor parte, a boa parte, que é o Senhor, que é a tua palavra, que é a tua presença aqui, que os nossos corações e nossas mentes possam estar cativas. E apesar de nós, apesar de mim, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto diante de nós nos conduz a um dos momentos mais profundos e intensos da vida e do ministério de Jesus. Depois dele anunciar que o pastor seria ferido, que as ovelhas seriam dispersas, depois de revelar a fraqueza dos discípulos, que Pedro iria negá-lo, Jesus agora se dirige ao Getsêmani, um lugar que serviu aqui de preparação para Jesus e que deveria servir também para os discípulos, para aquele momento que estava para chegar, que era da crucificação. Um jardim, um lugar aparentemente tranquilo, um lugar familiar, porque é possível que Jesus e os seus discípulos já tivessem passado por esse lugar alguma vez ou algumas vezes, mas é exatamente ali, no lugar silencioso, naquela noite escura, que Jesus trava uma das batalhas mais intensas na história da redenção. Getsêmani, que significa prensa de azeite ou lugar de esmagamento, e não poderia existir nome mais apropriado, porque foi ali naquele lugar que o Filho de Deus começou a ser esmagado, prensado, não ainda pelos cravos, não ainda pela coroa de espinhos, mas pelo peso invisível do que estava por vir. Ali naquele jardim de aflição, Jesus começa a provar antecipadamente o cálice do Calvário. Ali naquele lugar, o Verbo encarnado, ele se curva. Aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele se prostra em terra. Ali nós vemos não apenas a divindade de Jesus, mas a sua plena humanidade. Uma alma angustiada, um coração aflito, um homem que ora, um homem que chora, que sua gotas de sangue de tanta dor que estava sentindo.
Ali, Jesus experimenta a solidão, mesmo acompanhado dos seus discípulos. Eles dormem. Aqueles que prometeram fidelidade, aquele que prometeu que não negaria, não conseguiu nem por uma hora ficar acordado orando com o nosso Senhor Jesus. Ali naquele lugar, a cruz começa. Ali naquele lugar, o segundo Adão permanece firme onde o primeiro Adão caiu. No lugar de abundância, de tranquilidade, o primeiro Adão não buscou fazer a vontade do Pai. Aqui nós temos o segundo Adão, mesmo em face da morte, buscando fazer a vontade de Deus. Naquele jardim, o nosso Senhor Jesus foi preparado para o que estava para acontecer na cruz do Calvário. E o que envolveu essa preparação? O que aconteceu aqui no jardim da aflição? Primeiro, a gente vê aqui que foi um lugar que envolveu tristeza, muita tristeza. Verso 37 e 38. O texto nos diz, irmãos, que Jesus começou a entristecer-se, a angustiar-se. E nós não estamos aqui diante de algo comum que eu e você sentimos, por mais profundo, por mais doloroso que possa ser. O que está acontecendo aqui é algo ainda mais intenso, denso. O próprio Jesus aqui descreve a sua condição. A minha alma está profundamente triste até a morte. Isso nos mostra, queridos, que Jesus não sentiu um simples abatimento superficial. Envolve aqui uma angústia que alcança as profundezas do ser. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 130, o salmista descreve esse sentimento, como ele se sente, como se estivesse no fundo do oceano, as ondas, as águas afundando, ele se sente no lugar de desespero, no lugar de angústia, no lugar de dor, no lugar terrível o nosso Senhor se sente. É como se a realidade do que estava para acontecer viesse aqui agora no Getsêmani com força, com toda crueldade contra o nosso Senhor. Ele se sente comprimido, ele se sente esmagado, ele se sente, como o nome diz, como uma prensa, tirando até a última gota. E a gente pode se perguntar, o que levou Jesus a ter essa tristeza? Por que Jesus estava triste a esse ponto? E, meus irmãos, a gente não pode imaginar de achar que é somente porque ele seria morto numa cruz. E muitas vezes, nós estamos aproximando da Páscoa, vemos filmes que falam sobre isso, séries. As pessoas geralmente focam nesse tipo de sofrimento. Um sofrimento físico que de fato o nosso Senhor Jesus sofreu. Ele foi cuspido, ele foi pisado, ele foi chicoteado, ele foi encravejado. Quanta dor física Jesus sofreu. Mas a gente vê hoje pessoas, e ao longo da história, mártires que enfrentaram a morte com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muita confiança. Pessoas que até não têm a mesma esperança que nós, passando pela morte com confiança, com tranquilidade. Certamente não é somente o medo ou a antecipação de um sofrimento físico que Jesus iria passar, que causou essa dor, que causou essa tristeza. O que está adiante e a realidade desse sofrimento é ainda mais profundo. Jesus, ele estava diante do cálice que iria beber. O cálice da ira de Deus. Não apenas iria experimentar o sofrimento humano, mas Jesus iria beber o cálice de Deus contra o pecado. O juízo divino que deveria cair sobre a minha vida e sobre a sua vida, o peso do meu pecado e do seu pecado, a minha culpa, a sua culpa, Jesus estava carregando e iria carregar na cruz do Calvário, a ponto dele lá na cruz exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? Esse abandono do Pai, esse juízo que ele iria experimentar, esse cálice que iria beber, que estava trazendo dor ao nosso Senhor Jesus. Aquele que nunca teve pecado, aquele que não conheceu pecado, o único homem justo, o único homem puro que já existiu.
Ele estava experimentando, começando a experimentar a dor de ser rejeitado, de ser culpado, de carregar o pecado de todo um povo, de toda igreja, de toda uma nação. E veja, Jesus não esconde essa dor. Jesus não tenta mostrar aqui força para os seus discípulos. Eu vou beber esse cálice, olha como eu sou forte. Ele não trata esse sofrimento de forma fria. Pelo contrário, Jesus admite essa tristeza, ele admite essa dor, ele expressa, ele compartilha. Primeiro com os seus discípulos, aqueles que caminhavam mais de perto. Pedro, Tiago, João, aqueles que estiveram com ele no momento da transfiguração, estão aqui também de forma separada e Jesus para eles compartilha, olha, a minha alma está triste. Depois ele se lança diante do Pai e fala, meu Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Jesus expressa essa dor, Jesus expressa esse sofrimento e meus irmãos, isso aqui deveria nos ensinar a forma como nós lidamos com as nossas dores, a forma como nós lidamos com as nossas tristezas, a forma como nós lidamos com os nossos dilemas. Quantas vezes a gente não coloca para fora? Quantas vezes a gente quer carregar sozinho a culpa, a dor, o sofrimento? Ou pior, quantas vezes nós não temos 3 pessoas chegadas como Jesus tinha para poder dizer, minha alma está triste. Eu estou preocupado com isso. Ore por mim. Vigie comigo. Interceda por mim. Você tem esse tipo de pessoa com quem você pode compartilhar, com quem você pode expressar sua dor, suas angústias, sua luta. Você é esse tipo de pessoa para alguém. Alguém que ouve, que escuta, que intercede, que está junto. Mas mesmo que a gente não tenha, Jesus também nos mostra um caminho, porque mesmo a gente tendo, essas pessoas podem falhar, como Pedro, Tiago e João falharam. Mas ainda assim ele tinha a quem recorrer, ele recorre ao Pai. Ele busca, ele expressa, ele se lança, ele reconhece, ele se derrama diante do Pai. Porque, meus irmãos, existem determinados tipos de sofrimento, e esse aqui especificamente, que Jesus estava passando, que ele não podia compartilhar com ninguém. Era ele mesmo que tinha que sofrer no nosso lugar. Era ele mesmo que tinha que levar essa dor. Era ele mesmo que tinha que beber esse cálice. Era ele mesmo, e somente ele, que poderia trilhar esse caminho. E aqui a gente vê o evangelho de forma vívida, de forma forte, de forma preciosa. Porque Jesus não está sofrendo simplesmente por um sofrimento particular, por uma dor egoísta. Jesus está sofrendo aqui por causa do meu e do seu pecado. Jesus está sofrendo aqui a minha e a sua dor. Jesus está sofrendo aqui a minha e a sua culpa. O sofrimento de Jesus aqui faz parte da sua obra redentora. Nós lemos aqui a palavra. Ele é um homem de dores, ele sabe o que é padecer. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O que Jesus estava passando ali no Getsêmani foi para que eu e você, hoje, pudéssemos ter condição de ter alguém para a gente lançar a nossa dor, a nossa tristeza, o nosso sofrimento aos pés de Jesus. Ele sofreu antes por mim e por você. Ele carregou a minha e a sua culpa. E é por isso que se hoje nós temos os nossos dilemas, as nossas dores, o nosso sofrimento, a nossa angústia, quando a nossa alma parece pesada demais, quando o nosso coração parece esmagado, nós estamos diante do nosso Salvador, aquele que sofreu antes. Aquele que levou toda a culpa, que levou toda a dor. E hoje ele oferece cura, restauração, perdão, um fardo leve para mim e para você. Naquele lugar houve tristeza, para que eu e você pudéssemos hoje experimentar alívio das nossas tristezas, alívio das nossas angústias, alívio das nossas dores. Lance aos pés dele. Ele carregou tudo por mim e por você. Nesse lugar houve tristeza,
Mas nesse lugar também houve oração. A gente encontra isso aqui, verso 39, verso 42, verso 44. Foi um lugar de profunda tristeza, um lugar de profunda dor, mas foi um lugar também de intensa oração. E isso não é por acaso, irmãos. Andrew Murray, ele disse que é na escola do sofrimento que nós aprendemos a orar. Alguém já disse que quando nós sofremos e os nossos sofrimentos nos levam para perto do Senhor, nos aproximam do Senhor, quantas vezes, infelizmente, isso é uma realidade. Quando está tudo bem, a gente vacila na oração, vacila na leitura, vacila nos compromissos com o Senhor. Mas aí quando as coisas apertam, a gente lembra, a gente não pode continuar assim. E quantas vezes o Senhor nos coloca nesse lugar de dor, de sofrimento, para tratar com a gente, para lembrar de quem a gente precisa, de quem a gente precisa depender, onde deve estar o nosso coração. Isso acontece aqui com o nosso Senhor Jesus, não que em algum momento ele tivesse esquecido. Mas diante dessa realidade esmagadora do que estava por vir, Jesus não buscou alívio em outra coisa, em outro lugar, senão diante do seu Pai. Ele ora ao Senhor. Nós estamos diante aqui de algo que Jesus sempre fez diante da sua vida e do seu ministério. Em momentos decisivos, nós percebemos Jesus sempre orando antes, se preparando por meio da oração, seja em público, seja no secreto. Jesus foi um homem de oração. Mesmo sendo filho de Deus, ele orava. A gente encontra isso quando Lucas registra o batismo de Jesus. Antes do Espírito Santo descer sobre ele, Jesus estava orando. Lucas também registra antes da escolha dos 12, Jesus tirou um tempo secreto, sozinho, para orar, para buscar a orientação do Pai. O evangelista Marcos registra que Jesus levantou cedo para orar em um lugar deserto antes de um dia em que ele pregou e curou muitas pessoas. Lucas, mais uma vez, nos mostra que, antes de perguntar para os discípulos, lá naquela confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, antes de perguntar isso para os discípulos, Jesus estava orando. No Monte da Transfiguração, Jesus também tinha subido para orar, ele estava orando quando aquilo acontece. Quando Lázaro é ressuscitado, Jesus ora ao Pai pedindo. Ele ora, e aqui nesse momento, mais uma vez, no momento que antecede a cruz, Jesus está em oração, buscando a presença do Pai em oração. Jesus se preparava, meus irmãos, por meio da oração. A oração deve fazer parte da vida do cristão. É indispensável nós termos uma vida de oração. E essa oração de Jesus aqui não é uma oração superficial, protocolar, mas a gente vê alguém que se derrama diante da presença do Pai. O texto diz que depois que ele se separa dos 3, que ele havia chamado mais para perto, Jesus se prostra. R6 Pro destaca que essa é a única vez nas Escrituras que nós temos aqui o Filho de Deus com o rosto em terra, se prostrando diante do seu Pai. O Criador do universo, o sustentador de todas as coisas, ele está com o rosto no chão, mostrando sua completa dependência de Deus. E mais uma vez nós temos aqui, nesse conteúdo dessa oração de Jesus, a tensão da sua dupla natureza. Plenamente homem, plenamente Deus. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O desejo real de Jesus. Ele pede isso. Até num sentimento de autopreservação, de não querer o sentimento algo que é algo natural do homem. Jesus teve isso. Mas para além de ter um desejo humano aqui, nós vemos que a oração não termina com esse desejo humano. Jesus completa, mas, todavia, porém, eu não quero que seja como eu quero, mas que seja como tu queres. E aqui a gente percebe o cerne da oração de Jesus. Ele não negou o seu desejo, ele não negou a sua vontade, mas ele se submete à vontade do Pai.
Ele não impõe, ele não decreta, ele se curva diante da vontade divina. Ele não busca escapar aqui a qualquer custo, mas ele se dispõe a obedecer, mesmo que isso custasse o que custou. Jeremiah Burroughs, ele diz que entre o sofrimento e o pecado, Cristo preferiu o sofrimento. Entre o sofrimento e o pecado, Cristo preferiu o sofrimento. Ele preferiu submeter à vontade do Pai, à sua própria vontade, mesmo que isso representasse o que representou. Beber daquele cálice, sofrer no nosso lugar, ser abandonado na cruz. E como a gente faz o contrário? Como a gente prefere pecar do que sofrer? Como a gente quer o caminho mais fácil? A gente cria desculpas. A gente distorce a verdade para evitar o sofrimento, para evitar a dor. E a gente percebe, meus irmãos, que a vida toda de Jesus foi assim. Buscando fazer a vontade do Pai. Ele tinha a vontade do seu Pai como seu alimento, como a sua bebida, era a sua maior vontade. Ele viveu dessa forma. E isso se torna cada vez mais evidente à medida que ele ora novamente. No verso 39, é interessante a gente ver isso. Meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aí Jesus, quando ele ora de novo, no verso 42, diz, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, ou seja, Jesus entende que Deus, Pai, respondeu a oração. Eu não vou passar o cálice de você, você vai beber. E aí, Jesus ora no sentido de, Senhor, se não é possível que eu faça a sua vontade, que eu seja capaz de fazer a sua vontade, me fortaleça para fazer a sua vontade. E meus irmãos, aqui nós temos uma outra lição muito especial a respeito da oração. Oração não é para a gente mudar o coração de Deus. Oração não é para a gente mudar a vontade de Deus. Oração não é para a gente convencer Deus a fazer do nosso jeito. Mas na oração nós somos moldados, transformados para fazer a vontade de Deus. Na oração nós somos capacitados, nós somos ensinados para fazer aquilo que Deus quer. E é exatamente isso que nós temos aqui. Nós oramos não para que Deus se curve diante dos nossos desejos, mas nós oramos para que o nosso coração se dobre, se renda e aprenda a fazer a vontade do Pai. Ele nos ensina também, meus irmãos, que Deus responde sim às nossas orações. Deus ouve e responde às nossas orações, porém nem sempre a resposta é como a gente quer. Você já parou para pensar que a resposta do pai para o filho aqui foi não? O filho recebeu um não do pai. Jesus recebeu um não de Deus. Quantas vezes nós ficamos revoltados, nós queremos desistir, nós chutamos o balde, nós achamos que Deus não nos ama, porque Deus nos dá um não. Porque Ele não nos responde como a gente quer. Aqui nesse momento de dor, de sofrimento, Jesus ouviu um não do Pai. Jesus ouviu um não de Deus. E glória a Deus por isso. Por causa desse não, hoje eu e você podemos ouvir um sim do nosso Pai. O seu pecado está perdoado, você tem esperança, você tem vida eterna, você pode ter consolo, você pode ter vida, você pode ter esperança, porque o filho ouviu um não do Pai. Se havia alguém que tem direito e poderia, em termos de justiça, poderia receber o sim, esse alguém é Jesus, mas ele recebeu um não do seu Pai. E muitas vezes nós vamos receber nãos de Deus. Nós vamos receber espere do Senhor. E a gente precisa aprender como Jesus. Senhor,
que não seja como eu quero, mas seja feita a sua vontade. Que a sua vontade possa prevalecer. Aqui Jesus está vivendo na prática a oração que ele ensinou para os seus discípulos, a oração que ele ensinou para todos nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Meu Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Mesmo que a sua vontade seja um não, seja um espere, seja um sim, mas que seja feita a vontade do Senhor. E a gente percebe que quando ele termina esse momento de oração, a angústia dá lugar aqui à certeza, à firmeza. Ele se levanta, eu estou pronto, os traidores estão se aproximando, o Filho do Homem vai ser entregue, eu estou seguindo rumo ao Calvário. Fui fortalecido por meio da oração. Meus irmãos, as lutas, os sofrimentos e as vitórias no meio das lutas e dos sofrimentos, elas não começam ali no momento em que sai um resultado, de que sai uma aprovação, de que sai uma notícia, mas essa luta, essa batalha, ela é travada a partir do momento em que nós nos colocamos de joelhos orando. E nós precisamos nos preparar para isso. É interessante a gente pensar sobre isso. Isso já entra, inclusive, no nosso terceiro ponto. Mas pense sobre isso. Jesus sabia o que estava para acontecer. E ele se coloca diante do Pai em oração. Talvez se os discípulos soubessem que realmente Jesus vai ser crucificado agora, talvez isso até teria encorajado eles a orarem, apesar de Jesus ter dado tantos sinais. Eu vou ser entregue na Páscoa, alguém vai me trair. Tantos sinais Jesus deu, ainda assim eles vacilaram. Mas talvez se eles soubessem que seria imediatamente depois daquele momento, talvez eles estivessem acordados. Fato é que nós não sabemos quando as coisas vão acontecer na nossa vida. Quando a gente vai receber uma notícia ruim, de que alguém foi embora, de que alguém está doente, de que a gente perdeu o emprego. Ou notícias boas, vamos entrar em um emprego, fomos aprovados, um filho vai nascer. É por isso que esse tempo de oração tem que ser agora. Já precisamos constantemente estarmos preparados, buscando a presença de Deus em oração. É por isso que esse lugar foi um lugar de tristeza, foi um lugar de oração e foi um lugar de exortação também. É o que a gente vê aí dos versos 40 ao 46. Enquanto Jesus estava travando aqui uma batalha intensa, os discípulos estavam dormindo. O contraste aqui é muito grande. Jesus, pouco tempo antes disso daqui, tinha ouvido dos seus discípulos dizendo que eles não iam abandonar. Pedrão chegou para Jesus e falou: Jesus, eu não vou te negar coisa nenhuma. E logo depois eles estavam dormindo. Tinham baixado a guarda. Eles vacilam em vigiar, em orar com o Mestre. Quando Jesus volta desse tempo de oração e encontra dormindo, ele faz uma pergunta: vocês não puderam vigiar nem uma hora comigo? Esses homens que haviam professado lealdade, professado que iriam morrer por Jesus, quando veio o primeiro teste, eles estavam dormindo. Não conseguiram fazer nem o básico, que é orar. Nem o básico, que é estar ali na brecha pedindo pelo Salvador e pedindo por eles mesmos. E é nesse contexto que Jesus traz essa exortação. Vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isto é, eles tinham o desejo, eles tinham a intenção correta de estar com Jesus, de serem fiéis ao Senhor, sabiam quem Jesus era. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles estavam cansados. Tanto Marcos quanto Lucas vão destacar isso, os olhos pesados, tinha sido o dia cheio, o cansaço ia bater normalmente. Jesus mostra, olha, a carne é fraca, vocês podem até ter a vontade, o desejo, mas até mesmo o físico de vocês pode trair vocês. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação.
No momento em que Jesus estava aqui vencendo sobre a carne, nós temos os discípulos aqui, na verdade, sendo derrotados, sendo vencidos pela carne, pela fraqueza que lhes era natural. Vigiem e orem. Lá na frente, quando Pedro traiu Jesus, quando Cristo é crucificado e todos fogem, eles falharam na missão, não somente por causa daquele momento ali, mas porque no momento em que eles deveriam estar se preparando, buscando a presença do Senhor, eles estavam dormindo. Eles tinham baixado a guarda. Eles não buscaram se revestir do poder, dos recursos espirituais. Por causa da nossa fragilidade, meus irmãos, por causa da nossa inclinação ao mal, ao pecado, nós precisamos constantemente buscar o Senhor em oração. Saber o que fazer, um espírito disposto, não é suficiente. Nós precisamos também orar, uma busca ativa, incessante, perseverante, pelo poder que nos está disponível através da oração. Isso não está distante da gente. Isso não é uma realidade somente dos discípulos que estavam ali. Quantas vezes nós firmamos um compromisso, nós falamos que vamos fazer alguma coisa, nos comprometemos com o Senhor em ler mais a Bíblia, em orar, em frequentar mais, em nos envolver, e na primeira dificuldade nós dormimos. Nós vacilamos, nós esquecemos, nós negligenciamos. Não porque nós não entendemos que isso é bom, não porque nós não queremos, mas porque nós vacilamos em vigiar, em orar. O Senhor nos ensina, meus irmãos, que a vitória espiritual, as nossas vitórias espirituais, elas passam por um momento de oração, pela busca ao Senhor, pela dependência do Senhor. É quando nós dobramos os nossos joelhos, é quando nós buscamos a presença do Senhor, que nós somos revestidos. Revestidos de poder, revestidos de capacidade para fazer a vontade de Deus. Só conhecimento não é suficiente. Só ser filho de crente ou ser membro de igreja não é suficiente. Nós precisamos de oração. Uma igreja que não ora não tem poder. Um crente que não ora não tem poder. Nós precisamos do poder que tem no Espírito Santo de Deus, que é resultado de busca, de oração. E precisamos desse poder para duas coisas essenciais aqui. Primeiro, Jesus diz de forma clara para nós vencermos a carne, para nós vencermos as inclinações, o pecado que tenazmente nos assedia. Nós só vamos vencer os nossos pecados, nós só vamos vencer as nossas tentações, só vamos vencer as nossas inclinações pecaminosas se nós buscarmos o Senhor em oração. Em nós não há força para isso. Conhecimento que nós temos não é suficiente para isso, se esse conhecimento não nos levar a um lugar de joelho, de dobrar, de reconhecer que eu preciso do Senhor. Em mim mesmo não há poder, em mim mesmo não há condição. Eu preciso do poder que vem do alto para poder dizer não, para poder fazer a vontade de Deus, para poder fazer aquilo que agrada o Senhor. Precisamos de oração. Precisamos de oração para ter poder também, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, para sermos testemunhas do Senhor, para ganharmos vidas para Jesus. Atos, capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós recebemos esse poder por meio da oração, por meio de busca, para ser testemunha, para falar de Jesus, para anunciar o Evangelho. Meus irmãos, precisamos vigiar e orar. A exortação para os discípulos naquele jardim serve para os discípulos de Jesus
ao longo de toda a história. Quando nós enfrentamos os nossos próprios Getsêmanes, quando a pressão vier, quando a tentação se aproximar, quando a crise bater à porta, que nós não sejamos encontrados dormindo, mas que estejamos alertas, orando e vigiando. Concluindo, meus irmãos, você tem com quem contar em momentos de crise, em momentos de dor, em momentos de luta? Você abre seu coração para alguém? E é interessante ver que Jesus chamou 12, desses 12, ele só chamou 3 para perto para contar. Não é a gente sair expondo as nossas dores, as nossas lutas, os nossos dilemas para todo mundo. Mas será que nós não temos ninguém? Se você não tem, você precisa rever isso hoje, começar a cultivar amizades, discipular dentro da igreja, para encontrar gente com quem você possa contar. E gente que possa contar com você também no momento da dor. Mas lembre-se que mesmo em momentos assim, tendo pessoas, essas pessoas podem falhar, como Pedro, Tiago e João falharam. Quando não tiver mais ninguém, meu querido, você pode se dobrar diante do Pai, que Ele vai te ouvir. Ele não dorme, Ele não dormita, Ele não esquece de orar, Ele não esquece de interceder. Você pode clamar ao Pai e abrir o seu coração diante dEle, assim como o Filho fez. Como é que tem sido as suas orações? Às vezes a gente ora de forma protocolar, nem se dá conta. Às vezes a gente nem ora falando isso, né? Como Jesus fez, seja feita a tua vontade. A gente pede, pede, pede em nome de Jesus, amém. Nem sabe se isso é o que Deus quer para a gente mesmo. Possamos aprender a nos dobrar diante da vontade do Pai nas nossas orações. Senhor, me ensina a fazer o que agrada o Senhor. Me ensina a fazer o que o Senhor quer. Meus irmãos, o Evangelho é a notícia excelente daquilo que Jesus fez por nós. Ele venceu. Jesus obedeceu por nós. Jesus morreu por nós. Jesus voltou da morte por nós. Jesus fez o que eu e você e ninguém poderia fazer. E glória a Deus por isso. Eu e você desapontamos pessoas. Pela graça de Deus, nós temos crescido, nós somos santificados a cada dia, somos transformados a cada dia. Mas a gente constantemente dorme. A gente deixa de fazer uma ligação. Deixa de orar por aquelas pessoas que pedem oração para a gente fala, eu vou orar sim. Ora coisa nenhuma. Esquece de orar. Esquece de ligar. Esquece de mandar uma mensagem. Nós somos falhos. Mas a boa notícia é que desde o Getsêmani, Jesus, Ele aguenta, mesmo quando a gente está dormindo. Jesus, Ele leva a nossa culpa, mesmo que a gente peque. Jesus, Ele vence, mesmo que a gente não consiga. Mesmo que você seja completamente incapaz de fazer a vontade do Pai. Jesus fez, custou o preço que custou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa esperança. Você possa olhar para esse homem, contemplar esse homem, se entregar a esse homem, Jesus Cristo, a nossa esperança.